Então, continuando a série de aulas que a gente está colocando disponível para vocês no canal sobre concurso, hoje a gente vai falar um pouquinho de patologia bucal, que é uma coisa que é uma dificuldade da maioria das pessoas e é uma das coisas que mais cai no concurso público hoje em dia, tá? Então vamos lá. Para começar em patologia, hoje eu vim trazer para vocês apresentar primeiramente as lesões fundamentais. O que são lesões fundamentais? Vamos lá, vamos comparar com o nosso dia a dia. Um ketchup, por exemplo, que a gente vamos pensar o ketchup, o conteúdo dele como se fosse a ferida, a lesão. Então nós temos ele na embalagem de sachê, nós temos em pote, nós temos em blister. Então a lesão fundamental, comparando grosseiramente, seria basicamente uma forma genérica de você chamar a apresentação de uma determinada doença, entendeu? Em vez de você falar que aquela doença é tal doença, porque você vai enviar para um laboratório para se confirmar, a gente descreve ela. E a forma de descrever é através das nomenclaturas dadas na literatura, que são chamadas de lesão fundamental, tá certo? Ou elementar, tá? Vamos lá. Qual é a importância da gente conhecer essas lesões? Primeiro, o conhecimento das lesões fundamentais auxilia a elaboração do diagnóstico, ou seja, se você tem noção e você estudou dentro do livro de patologia, do livro do Burkett, do livro do Marcucci, Tomás, enfim, seja lá qual for o livro de patologia ou de diagnóstico clínico que você utilizou, você vai entender que toda lesão tem uma forma. Então, se você sabe a forma fundamental dela básica, fica mais fácil de você se comunicar também entre as profissões da área da saúde, ou seja, com o médico, se comunicar com fono, se comunicar com patologista dentro do laboratório, porque você vai mandar para o laboratório para fazer uma anamnese ser analisado. Como é que faz a comunicação? É muito importante que ela esteja muito bem descrita, tá? Além disso, também é muito importante você conhecer as lesões para você fazer um negócio chamado semiotécnica ou manobra de semiotécnica, que serve para quê? Para avaliar as lesões entre elas, para fazer diagnóstico diferencial. Um exemplo, se você quer saber se um dente tem ossificação da golfose, que é o ligamento periodontal, a gente faz a percussão. Se ele fizer um som oco, como se você estivesse batendo em vidro com vidro, significa, ou ferro com ferro, que aquele dente está com ligamento calcificado. Isso vai auxiliar você numa extração, tá certo? E isso também é questão de concurso. Você fazer um diagnóstico diferencial entre o dente que tem calcificação do ligamento dele, da gonfose, que liga ele ao osso ou processo alveolar, para um dente que está saudável, normal. É através do teste de percussão, tá? Vamos lá. E também para descrever uma lesão fundamental, com bastante detalhe para o patologista não errar. Às vezes, quando você vai fazer um exame, na correria do consultório, você acaba pinçando, ou seja, a pinça dente de rato, principalmente, o que ela faz? Ela pega o tecido epitelial e joga ele para dentro do conjuntivo. Aí o patologista mais avisado, ou que está começando, se você não descrever como é que você fez, inclusive como foi o esquema operatório, o que vai acontecer? Ele vai dar um falso negativo, tá certo? E por quê? Às vezes é a comunicação do interlocutor entre o paciente e o laboratório de patologia clínica, tá? Continuando, vamos lá. Então, o que seria semiotécnica? É simples. Você tem que fazer o quê? Treinar a sua visão. Mas, como muitos professores de patologia, de estomatologia, eu aprendi também com os melhores. Marília, eu gosto de citar ela, eu não vou citar todos, mas eu vou citar que eu considero ela, né, porque foi uma professora, a papa da patologia, e o papa também, que eu tive o privilégio de ter aula, ele já é falecido, que é o professor Renato, e a professora Marília Cantizano, ela dizia o seguinte, que você tem que namorar a doença. Mas você só namora também o que tu conhece. O que tu não conhece, você não namora. Entendeu? Então, assim, não adianta você querer falar
de herpes, vamos lá, de líquen plano. O que é líquen plano? Eu não sei, nunca ouvi falar. Então, você não vai conseguir chegar ou observar aquela lesão. Uma eritroplasia. Bom, tu tem que entender que a eritroplasia é uma lesão vermelha. Ah, legal. Mas pode ser do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, se aquela região não é normal ter aquela pigmentação, alteração de cor, que a gente vai ver daqui a pouco qual é o nome da lesão fundamental, eu vou ter que ir atrás. Então, é muito importante inspeção visual. Só que hoje em dia, a gente tem algo que auxilia, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, é uma câmera, é filmando. Então, existem hoje equipamentos que auxiliam dentro da clínica. Entre eles, a câmera intrabucal. Ela é muito utilizada para fazer o diagnóstico também clínico, que é a mistura do exame físico com a anamnese, para a gente fechar alguns diagnósticos, tá? Além disso, nós temos o que? A palpação. A tecnologia é boa? É ótima, é excelente, mas nada nesse mundo vai substituir o que você pensa, o que você entende, as suas experiências tidas ao longo do seu tempo, lógico e evidente, junto com a literatura, embasado em literatura. E a tua sensibilidade na ponta da mão. Para quê? Para você palpar e sentir. Por exemplo, no lábio, tá passando o dedo ali, você aperta um pouquinho, você vai sentir uns grânulozinhos, que é muito comum na maioria das pessoas, que é grânulos de Fordyce. Então, assim, bom, só vai saber se você conhecer e saber como é que a lesão se comporta para você ter sensibilidade na palma da sua mão e tatear aquilo ali. A percussão que nós já falamos, que é o exame que você faz, ó, você bate. Sons diferentes, tá certo? Isso é percussão, tá? Além disso, nós temos a raspagem. A raspagem é muito boa. A percussão também é muito importante numa área nova hoje, que é a implantodontia, que vale ressaltar. Se você quer saber que seu implante ósseo integrou bem, antes de você abrir ele, tem um macetezinho, você bate. Se for suave, você não abre. Se for um som mais fechado, mais aberto, mais oco, né, do que esse daqui, ó, que absorve, provavelmente ele não se integrou. Se ele é mais aberto, ele é mais, parece que você está batendo uma rocha e ele está fazendo um barulho maior, provavelmente ele se integrou e está ótimo, tá? Lógico que vai complementar com os exames, como o nome já diz, complementares de radiografia, tá? Que é a radiografia periapical, panorâmica, tomografia, seja ela qual for a indicação. Além disso, nós temos a raspagem. O que é a raspagem? Você quer trabalhar numa boca. Aí chega o dentista. Aí na correria do dia a dia, bota o paciente na cadeira e não dá aquela bela profilaxia. A profilaxia todo mundo acha que é só o dente. Não. E a língua? Aí tem aquela placa branca. Aí você raspa. Se sair, provavelmente candidíase, que fecha também com a elevação das papilas, onde ela fica, parece um cabelinho, que a gente chama de língua pilosa, né? Que a gente vai ver lá na frente. Hoje a gente está falando de semiotécnica. Então, assim, raspou, ficou vermelhinha, normalzinha, legal. É apenas uma sujeira ou sabor lingual, ou uma infecção de fúngica, que é causada geralmente pela cândida, tá? Raspou, não saiu, é grave, porque aí que tá, é o câncer de boca, provavelmente é o carcinoma de células escamosas. Então, como é que a gente vai saber isso? Fazendo-se uma correta profilaxia. Se na raspagem, na limpeza, na higienização não sair, significa que a gente tem alguma coisa errada. Além disso, é auscultação, que você precisa da percussão para auscultar. Mas existem algumas situações clínicas que nós fazemos o diagnóstico, como, por exemplo, o paciente que luxa e crepita o disco articular. Na hora que ele abre a boca, você, por auscultação, escuta, não precisa nem dele falar muito para você entender que ele tem uma DTM, uma disfunção temporomandibular. Além disso, nós temos a olfação, lógico, evidente, tem lesões que são fédidas. Uma delas é o carcinoma de células escamosas, ou espino celular, que são sinônimos. Ele é muito fédido, tá certo?
A gente costumava brincar, que é uma brincadeira, mas não é tão legal, eu sei, que quando o paciente que tem CA, a gente já sentia antes dele chegar, porque realmente é uma lesão bem fétida, tá? Além disso, vitropressão. O que seria vitropressão? Como o nome mesmo está dizendo, eu pego um vidro, uma coisa transparente, que hoje a gente não usa vidro para evitar acidentes, existem umas placas e espátulas transparentes, aonde eu pressiono a região, se ela ficar normocrômica, ou seja, da cor normal da região ora pressionada, significa que não uma lesão vascular, né? Ou seja, teve ali, ela está avermelhada ou está rocheada, entendeu? Porque teve um extravasamento de sangue, mas sangue vital, não sangue preso, né? Que a gente chama. Então, apertou. O que isso é importante? Porque se você entrar direto numa lesão dessa para operar, para fazer uma biópsia, para fazer, sei lá, um implante, ela está no meio do caminho, se ela for uma lesão vascular, geralmente lesões vasculares, como um hemangioma verdadeiro, sangra-se muito, 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 e é muito difícil de controlar essa hemorragia no ambiente ambulatorial, tá certo? Continuando, além disso, para a gente saber das informações das lesões fundamentais ou elementares, a gente tem que poder preencher bem o questionário para levar para o patologista. Que é importante o quê? A localização. Onde que ela está localizada? É na boca, é na pele, é no lábio, é na região de transição entre lábio e pele? O tamanho, entendeu? Tamanho. Nós temos a régua milimetrada, né? De endodontia, nós temos a sonda milimetrada, e pode ser uma régua normal, daquelas transparentes, maleáveis, que você consegue aferir o tamanho da sua lesão. Além disso, limite. Ela se limita de da onde até onde. Então, se você não souber bem a anatomia, que está nas outras aulas que estão sendo adicionadas também aí no nosso canal, não adianta nada. Por quê? Tem que saber o limite, entendeu? Vai da linha média até a comissura labial. É um limite. Então você tem que entender que o patologista não está vendo o paciente. Então ele precisa de uma descrição fiel. Cor. Você tem que saber a cor da lesão e descrever no envio da sua solicitação ao laboratório de patologia. Forma, entendeu? Forma, se é oval, se é redonda, se é circular, seja ela qual for, você vai descrever como ela está inserida, como é que é a base, tá certo? Ela está inserida em mucosa, ela está inserida em pele, ela está inserida em soalho de boca, a base dela é céssio ou pendiculada. Qual é a diferença? Base céssio. A base céssio, ela é sempre, a base é maior do que a lesão. E ela pendiculada ou pendiculada, a base dela é menor do que a lesão. Porque a base cria um pêndulo, ela fica maleável. É simples também, é questão de concurso, cai muito. Quase todos que eu fiz caiu essa questão falando sobre base céssio e pendiculada, tá? Prova também, o professor costuma pedir. Consistência. Consistência dela, se ela é firme, se ela é flácida, se ela é mole, se ela é dura, se ela é borrachoide, enfim, tem que saber a consistência. A superfície dela, se a superfície dela está rota, ou seja, íntegra, rota e íntegra é a mesma coisa. Ou se a superfície dela da lesão, ela tem perda de continuidade, ou seja, ela está exposta, entendeu? É muito importante para a gente saber se ela já vai formar uma crosta, não vai, se tem exudato, se não tem, enfim. Textura dela, se ela é rugosa, se ela é lisa, como eu acabei de falar, entendeu? Se ela é elevada, se ela não é. Então a gente tem que saber a textura. Contorno, entendeu? Imagem, saber se o contorno dela e a margem dela está bem delimitado ou você não consegue entender aonde começa e onde termina. Então já é mais complicado. Agora, se ela está bem certinha, bem delimitada, já é outra situação. E número é uma lesão? Ou são várias? Ou várias que formam uma maior?
Então, isso é muito importante também para o patologista fechar um diagnóstico definitivo, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, e que cai em concurso, pode anotar que isso é clássico. Qual a diferença do exame clínico para o exame físico? É simples. O exame clínico é a junção do exame físico mais anamnese. É o conjunto. É o que você vai colher na entrevista, fechando com a inspeção física. Isso daí é exame clínico. Exame físico é uma parte do exame clínico. Tá certo? Isso é danado para cair, confunde as pessoas no concurso público, enfim, chega lá e eles colocam várias opções. Exame clínico com, sei lá, sondagem, Não. Tá? Então, é anamnese, mas exame físico é igual a exame clínico. Tá certo? Além disso, o que a gente vai fazer na anamnese, né? Primeiro, a gente vai ver o tempo da evolução da doença. A gente vai conversar. Quanto tempo você tem? Entendeu? A pessoa costuma não se lembrar e você pergunta: no ano passado, no seu aniversário, você já tinha? No ano retrasado, no Natal passado, vejam datas que fecham a composição da sua conversa para ajudar o paciente a puxar na memória, para ele saber o tempo de evolução dessa patologia. Além disso, o histórico de dor, tá? Aí você quantifica as dores. A dor é dor como se fosse um corte, como se fosse um beliscão, como se fosse uma furada. Enfim, você ajuda ele a quantificar e te dizer quando que dói. Dói mais à noite? Dói mais de manhã? Dói o dia inteiro? Entendeu? Dói quando acorda? Enfim, hábitos do paciente. Qual que seria o hábito? Ele rói unha? Ah, é costureira. E ela costuma abrir ou apoiar os alfinetes. E tem uma lesãozinha. Ah, o paciente fica sugando o lábio e tem diastema. Aí ele faz uma fibrose, entendeu? Desculpa, um fibroma, tá certo? É uma hiperplasia, né? Que vira um fibroma. Além disso, como é que a gente... se ele teve algum tratamento anterior àquele ali, qual é que foi a terapia utilizada? Foi cirúrgica? Foi medicamentosa? Entendeu? Foi paliativa? Enfim, tudo isso daí você tem que colher na tua anamnese, tá joia? Vamos lá. Aspectos das lesões. Aí chegou a hora que a gente precisa entender e prestar muita atenção. Primeiro, as lesões elas são divididas em mancha e mácula, são basicamente sinônimos, tá? Placa, pápula, nódulo e tumor, úlcera e ulceração, vesícula, bolha, pústula e erosão, tá certo? Eu botei uma colinha aqui que eu selecionei e que eu sempre anotei e que eu sempre me baseava por provas antigas, tá? Para eu ir explanando isso daqui só nos pontos principais, tá bom? Para ajudar você ou a fazer uma prova boa aí na instituição que você estuda ou para passar no concurso. Pelo menos somar e ajudar ou esclarecer e fazer um resumão, tá joia? Vamos lá. Então, aspectos de lesão. O que seria uma mancha, tá certo? A mancha e a mácula, elas podem ser divididas como mancha vascular, que eu já falei anteriormente, pela vitropressão a gente descobre, tá? Mas ela também pode ser vascular com sangue que derrama, ou seja, a pessoa teve um trauma, bateu, ela rompeu a artéria, mas não rompeu a pele, ela vai formar uma mancha ou uma mácula, tá bom? Qual a diferença, Felipe, de mancha para mácula? Basicamente, algumas literaturas falam que é o tamanho, tá? Eles dizem que a mancha seria mais extensa e a mácula um pouco menor. Mas como não há uma coerência literária com relação a essa classificação, a gente não vai entrar no mérito da questão, tá? Vamos lá. Continuando. Então, assim, quando ela rompeu o vaso e extravasou, ela fica arroxeada, ela fica esverdeada, tá?
ela fica muito vermelha, mas não é um vermelho intenso. Quando é uma situação que é um vermelho, entre o vermelho e o roxo, uma violácea, sei lá, que a literatura diz, faça vitopressão, apertou, sumiu, aí tome cuidado com esse tipo de lesão, principalmente em lábio, palato, soalho de boca, porque são lesões que podem ser vasculares e aí podem dar hemorragia. Agora, apertou, ela continuou, significa que o vaso está íntegro, que o que está aparecendo é resíduo de bilirrubina e alguns pigmentos que causam, que foram extravasados do sangue e ficaram ali e está tendo uma reparação tecidual subjacente à mucosa, tá certo? Continuando, além disso, nós temos um exemplo, né, de mancha hemorrágica. Nós temos formas de apresentações para elas diferentes, que são as hemorrágicas somente. Petequia é aquele monte de pigmento pequenininho e é muito comum em lesões associadas a febre altas, pico de febre, tá certo? A pessoa que tem muita hipersensibilidade a tecido, a alergia, né? A certas situações, ela veste aquilo, faz uma atividade física, aumenta a situação cardiovascular e com isso, em contato com o tecido, na hora que ela tira a roupa assim, aí fica aquele, na região que ela vestiu a camisa, parece que ela nem tirou direito, fica tudo avermelhado. São várias petequezinhas, tá? Qual a diferença de peteca para varices e equimose? A diferença é que a petequia é um pontinho, como se fosse a cabeça de um alfinete. A vibes é como se fosse linear, é um extravasamento de sangue, né, para a região que não deixa ainda romper o epitélio, a pele ou a mucosa, e ela fica na forma de uma linha. E a equimose seria uma placa, ela é grande, tá certo? Então vamos lá. Esse daqui é o aspecto que seria da petequia, que é uma bolinha pequenininha, que eu vou fazer maior para aparecer no vídeo, seria isso aqui, tá? Isso daqui seria uma varice, tá? E a mancha seria um negócio maior. Desculpa, a equimose seria um negócio maior e todo pigmentado, tá certo? Um exemplo disso são as escaras, né, dos pacientes que ficam acamados, muito tempo deitado no leito, de UTI principalmente, pessoa mais idosa que tem os vasos, o colágeno está mais fragilizado, aí tem que ficar mudando de posição, porque fica na mesma posição, o peso corpóreo causa o que? Rompimento de microvasos da região periférica, causando uma equimose grande, tá certo? O problema disso é que às vezes fica aprisionado e se tiver rompimento da pele, aquilo ali pode ter uma infecção secundária oportunista das bactérias que tem na pele e gerar uma infecção generalizada no paciente, tá? Então vamos continuar. Além disso, nós temos além de falar de mancha e mácula, temos o exemplo de mácula pigmentar, que aí nós temos um exemplo do quê? Que é clássico. Tatuagem, lógico, evidente, que aí também foi ocasionada, foi feita, e nós temos as iatrogenias causadas por cirurgias durante o procedimento cirúrgico, está tirando a coroa, ela quebra, mas o dente era restaurado com amálgama. O que acontece? Aquele amálgama fica, o organismo absorve, principalmente o epitélio em volta, e cria-se uma mancha escura, tá? Meio roxa. Qual é a diferença dessa mancha para uma tatuagem? Porque hoje tem gente que tatua a parte interna da boca. Existe gente que faz isso. Existe o nevo, né? O nevo, ele às vezes, algumas literaturas, alguns trabalhos dizem que o nevo é a contrapartida inicial, principalmente o nevo azul em boca, que é o nome dado na literatura, né? Principalmente o Neville, ele caracteriza isso. Ele é um nevo que as bordas são irregulares. Então, a mancha de amálgama faz diagnóstico diferencial com ele, que também a borda fica irregular. Como é que a gente sabe se é amálgama ou se é um nevo que pode ser uma lesão maligna? Faz o raio-x. No raio-x, se for amálgama,
ele vai aparecer no tecido, tá certo? Igual a imagem física mais radiopaca. Ela não vai ficar radiolúcida, vai ficar pontinhos radiopacos aparecendo, tipo um pisca-pisca, tá bom? Vamos pensar assim, né? Ter uma imaginação fértil. Então, isso daí é um diagnóstico diferencial, porque se for uma lesão maligna, a gente não mexe. A gente prefere mandar para a oncologia, tratar de uma maneira completa e fazer uma terapia mais assertiva do que você mexer e cair e ter o risco de deixar resíduos no transoperatório e aquilo ali se disseminar pelo corpo, tá certo? Então vamos continuar. Um exemplo de placa que faz parte, vamos falar agora um pouquinho sobre a placa. Qual a diferença da mancha e mácula, né, que são sinônimos para placa? É que a mancha é a nível tecidual. Eu tenho um tecido, aí o que eu tenho aqui? Uma mancha. E aí depois eu continuo com tecido. Aqui eu tenho uns eventos celulares específicos para acontecer essa alteração de cor. Isso daí seria mancha. E uma placa, o que seria? Eu tenho tecido, para ficar igual a de cima. Aí, eu tenho uma elevação pequena no volume e ela continua, desce aqui e depois eu continuo o tecido. Mas ela tem uma pequena elevação, a placa, diferentemente da mancha e mácula, tá certo? Um exemplo clássico de placa, ou atrófica ou hipertrófica, é a leucoplasia, tá certo? Leucoplasia, ela faz um diagnóstico muito diferencial e é uma lesão muito importante, a gente vai ver mais na frente, porque ela é um indicador inicial do carcinoma basocelular ou câncer de boca, né? Além disso, nós temos também a eritroplasia, que é a contrapartida, só que é atrófica. Quando a gente tem uma deposição, aumenta o número da camada basal do epitélio, e além disso, uma constante depósito de ceratina, ela fica paraceratinizada, ou seja, o epitélio fica mais grossinho, ele fica mais claro. Por que fica claro? É óbvio, como aumentou as camadas de epitélio, você não consegue ver os vasos sanguíneos que ficam onde no tecido conjuntivo. Então, quando ela aumentou ali a camada, fica mais claro. Por quê? Fica meio que opacificado, né? É como se a gente fosse comparar com a prótese dentária, a gente teria que colocar um opaco para esconder o metal, não é isso? Então, a mesma coisa o nosso corpo faz. Ele bota ali umas camadas e ela fica mais opaca, então fica mais esbranquiçado, entendeu? Quando está esbranquiçado, leitoso, não está muito firme, mas está um pouco translúcido, é o diagnóstico diferencial com leucoedema. E isso acomete principalmente a raça negra, né? E geralmente fica na mucosa jugal. Então, como é importante saber o nome das lesões fundamentais, tá certo? Continuando aqui com o nosso roteiro, vamos agora para pápula, nódulo e tumor. Presta atenção, pápula, nódulo e tumor. É tudo igual, a não ser um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? A pápula, ela é pequenininha. Até quanto, Felipe? 5 milímetros. De 5 milímetros até 2 centímetros é o nódulo. E tumor? Tumor é de aumento, vem de tumefação. Hoje em dia, o leigo ele costuma chamar qualquer câncer de tumor. Na realidade, existem tumores benignos e tumores malignos. Nós vamos ver quando chegar na aula de cistos tumores odontogênicos, tá certo? Mas vamos aprender nas lesões fundamentais e saber que a diferença entre pápula, questão de concurso, pode anotar, ela é até 5 milímetros, nódulo de 5 milímetros até 2 centímetros. E tumor acima de 2 centímetros. Acabou. Certeiro, tá bom? Além disso, eles têm vários tipos de consistências.
mas nunca tem líquido. Se fosse um conteúdo líquido, ele já não é um tumor, tá certo? Já não é um nódulo, já não é uma pápula, é um cisto ou pseudocisto. Qual a diferença do cisto para o pseudocisto? Nós também vamos ver nessa aula, mas é basicamente que o cisto tem um cordão epitelial completo. O pseudocisto nós temos rompimento ou seria um cisto na fase inicial dele. Um exemplo, mucocele rhamnum, tá certo? Então, continuando. Vamos lá, um exemplo de pápula. Pápula, grânulos de Fordyce, tá certo? Que é o aparecimento de glândulas sebáceas ectópicas na região do lábio. É um exemplozinho de pápula. Nódulo. Um exemplo de nódulo. Fibroma, hiperplasia, ou seja, na prótese, quem é mais antigo, vocês vão conseguir achar isso no Google hoje em dia, né? Porque é mais difícil de se achar. Antigamente, quando se fazia dentadura ou prótese, principalmente a superior, se fazia um buraquinho, que era uma câmara de sucção, para ela poder ficar fixada. Aí, quando o paciente tirava, ele guardava no bolso e ia no dentista. Aí chegava lá, o dentista olhava aquilo lá mole no céu da boca e ficava desesperado. Fiquem calmos, aquilo lá é só um nódulo causado pela câmara de sucção. Mas tem que ser um paciente que não tem dente nenhum, que tem a prótese e que tem a cânula. Caso contrário, aí sim você tem que investigar, tá certo? Por isso que você tem que saber as lesões todas. E o tumor? Um exemplo de tumor é o ameloblastoma. Inclusive, já pode adiantar aí. Tumor mais comum em boca, ameloblastoma. Tumor mais comum em boca, ameloblastoma. Tá? Tumor maligno mais comum em boca, carcinoma de células escamosas. Local preferencial, borda lateral de língua. Outra questão de concurso, tá? Úlcera e ulceração. Qual que seria a diferença entre elas? A úlcera, na realidade, ela é uma ulceração crônica. O que é isso, Felipe? Um exemplo. Começou uma ferida, ou seja, teve uma lesão, seja ela por uma doença, que é do organismo, hemostase do organismo, seja ela fisicamente uma agressão. Um exemplo, está sondando sem querer, a sonda escapa e você perfura o paciente. Vai criar uma ulceração. Você faz uma escoriação superficial e cria uma perda de continuidade da mucosa ou do epitélio, de revestimento, que no caso do lábio, na região de transição ou no rosto, é a pele. E no caso de dentro da boca, são as mucosas e as gengivas. Então, assim, perfurou, houve rompimento e chegou no conjuntivo, a gente chama de uma ulceração quando é pequena, até uns 3 milímetros. Depois disso, a gente considera uma úlcera, tá certo? Geralmente, uma úlcera foi uma ulceração, geralmente, a não ser quando nós temos a úlcera causada pela sífilis, por exemplo, que é uma úlcera causada por uma infecção sistêmica. Aí ela já começa relativamente grande, dos bordos dela bem delimitados, e eles são mais firmes, entendeu? Você passa o dedo, você sente firme e sente uma convexidade, tá bom? Outra coisa que nós devemos saber sobre lesão elementar: vesícula, bolha e pústula. Qual a diferença entre elas? A vesícula, igualmente a úlcera e a ulceração, a literatura considera uma vesícula até 3 milímetros. Então são pequenos grãozinhos. Um exemplo de vesícula na boca, herpes. Ela cria, na fase dela prodrômica, que a gente chama, que são os 3 primeiros dias, criam pequenas bolinhas com líquido dentro. Isso é uma vesícula. Tá? Bolha seria uma vesícula grandona, acima de 3 milímetros, a gente chama de bolha. E uma vesícula ou uma bolha infectada com pus é uma pústula. Quer um exemplo clássico? A espinha. Aí quando você estoura ela, sai o pus, não é isso? Aquilo é uma pústula, tá certo? Seria, se ela é pequenininha, seria uma vesícula com pus, que a gente chama de pústula, tá bom? Se ela é maior, ela é uma bolha com pus, também vira pústula.
Quando tem pus, independente do tamanho, é chamado de pústula, tá bom? E para a gente concluir mais essa etapa das lesões elementares, para a gente ir nas mais específicas, tem a erosão. O que é erosão? É o que eu acabei de falar. Quando você agride o tecido, eu tenho um tecido aqui, vou apagar isso daqui. Tem um tecido, tá? Ele vem, aí teve uma agressão. Aí ele ficou todo agredido aqui, exposto. O tecido conjuntivo, certo? Esse espaço que é a interseção aqui do tecido, eu crio uma região de erosão, tá certo? Onde eu tive uma escoriação e ele virou uma erosão, tá joia? Aí, para a gente concluir a nossa sequência de aulas, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre os aspectos, continuando os aspectos clínicos aqui, nós vamos dissertar um pouquinho sobre a classificação do epitélio atrófico na erosão. Ou seja, a erosão, como eu estava falando com vocês, como a gente tem a perda do epitélio superficial, existem algumas doenças clássicas associadas à erosão. Uma delas é o líquen plano. Ele tem dois tipos, né? Tem o hiperplásico, que é o branco, que é o leucoplásico, que a gente chama, e tem o atrófico, entendeu? Que é o que é causado que a erosão causa o líquen plano atrófico, ele tem o aspecto de erosão, tá bom? Além disso, tem uma coisa muito comum que cai em quase todos os concursos, tudo, de todas as áreas. Se chama língua geográfica ou eritema migratório. Por que migratório? Porque uma hora aparece num lado, na ponta, num canto, no outro. Benigno. Eritema, de vermelho, migratório, porque cada hora aparece no canto. E benigno, que é conhecido como língua geográfica, tá certo? Isso é um outro exemplo de erosão, de atrofia do tecido epitelial, onde expõe quase que totalmente o tecido conjuntivo, tá certo? Pessoal, continuando, nós temos umas situações que não estão descritas nesses slides, mas que eu fui atrás e é nos meus resumos que a gente deve falar. É outra lesão elementar que cai, é uma chamada vegetação. O que é vegetação? Quando você olha uma paisagem, tem uma vegetação. A vegetação, as árvores são todas iguaizinhas. Se não for uma plantação, né? Mas se você olhar num contexto, uma vegetação que a gente chama de virgem, uma mata que não foi mexida, tem árvore baixa, uma pequena, uma grande, uma magrinha, uma com a folha grande, uma com a folha pequena, então é totalmente irregular. Então, lesões irregulares que você não consegue delimitar o início e o fim, nós chamamos de vegetação. E uma doença, uma patologia diagnosticada em boca como vegetação é o carcinoma de células escamosas ou o carcinoma espinocelular, tá certo? Carcinoma basal, por exemplo, que eu falei anteriormente sobre nódulo e tumor, o carcinoma basocelular, ele é na pele e ele não é muito grande. Então, um nódulo também pode ser considerado, depois com o nome verdadeiro, quando vem o diagnóstico, como um tumor. Como eu te falei, o carcinoma basocelular, ou um outro exemplo em boca, melanoma. Qual é a diferença? É que as bordas dessas lesões, elas são irregulares, que a gente dá o nome de vegetação, tá certo? Além disso também, nós temos as fístulas. O que é a fístula? Vamos lá, eu tenho uma lesão. Essa lesão, ela foi aumentando de tamanho. Pá, uma lesão, um canal, um dente infeccionado. Começou com uma cárie, chegou na polpa, infeccionou a raiz, ficou grandão a infecção, aí nisso virou o quê? Uma coleção purulenta, vira um cisto, ou se a infecção for aguda, for rápida demais,
o que que acontece? O rosto incha. Inchou, vai chegar num determinado local que vai ficar a pele mais frágil e ali faz um buraquinho e começa a sair pus. O nome desse buraquinho é fístula, quando tem líquidos que não são purulentos, que são exudatos convencionais do nosso corpo, sangue, saliva, etc. Agora, quando nós temos pus, ao invés de chamar de fístula, nós chamamos também de uma pústula seguida de fístula, tá certo? Além disso, também nós temos, para a gente chegar, eu já estou chegando no final, nós temos também a crosta. O que é crosta? Tem uma erosão, ou eu tenho uma lesão com a perca do conjuntivo, aí solta exudatos. O que é exudato? É a parte vermelha e a parte branca do nosso sangue, né? É o plasma e a parte vermelha que são as hemácias. O que acontece? Quando ele começa a migrar, ele seca em contato com oxigênio, tem uma reação e seca. Esses líquidos secos na superfície, até mesmo quando eles têm pus, que o pus também seca, o nome disso é crosta, tá certo? E para a gente finalizar, uma coisa muito, muito comum na odontologia são os abscessos dentários, que é que eu acabei de falar que ele incha e na hora que ele faz o pontinho e estoura, vira uma fístula posturando, certo? Que é uma pústula seguido de uma fístula, porque está ligando do canal até a região de rompimento. Tá? Às vezes acontece dentro da boca também. E por último, a hiperplasia, para a gente terminar. É a lesão mais comum, a patologia bucal mais comum é hiperplasia. Não erre, não tenha medo, entendeu? Como lesão elementar. Porque aí a hiperplasia é uma forma, aí a gente vai estudar se ela foi causada por uma borda de dentadura, se foi causada por um hábito ou vício, se foi causada por uma doença intraóssea, enfim, tem várias causas. Por um trauma externo, né? Não um trauma com prótese, enfim, tá certo? Essa é a aula de hoje. Vocês estão gostando do conteúdo? Compartilhe aí com o pessoal, porque isso me estimula e faz eu vir estudar, revisar algumas coisas, para eu trazer o que eu tive de conhecimento e colocar para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem e tirar a dúvida de vocês para antes de fazer um concurso, antes de fazer uma prova, seja qual for o seu objetivo, tá certo? Muito obrigado por hoje e até a próxima.